E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre pirâmides. Nós vamos entender o que é uma pirâmide e também vamos conhecer alguns dos seus elementos. Para entender o que é uma pirâmide, primeiro vamos nos basear nesse exemplo aqui. Então, são dados um hexágono num plano alfa e um ponto P fora de alfa. Ligue os pontos do hexágono ao ponto P. Então, vamos ver o que é que vai acontecer quando nós ligarmos os pontos que fazem parte desse hexágono aqui que estão no plano alfa a esse ponto P que está fora do plano. Então, construindo aqui a união desses pontos, nós vamos ter segmentos. Olha só, vários segmentos unindo. Eu vou colocar para traçar e vamos ver o que é que acontece. Olha aí, apareceu a nossa pirâmide. Então, ligando todos os pontos do hexágono ao ponto P que está fora dele, nós vamos obter uma pirâmide de base hexagonal aqui, que é a que nós encontramos, certo? Esse conceito, esse exemplo que nós utilizamos, ele pode servir como base para nós construirmos o conceito de pirâmide. Então, o que seria uma pirâmide? Dado um plano alfa e um polígono sobre esse polígono pode ter quantos lados nós quisermos. Pode ter 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, enfim, N lados. Então, eu tenho um plano, tenho um polígono sobre um plano e um ponto, que eu vou chamar de V aqui, fora do plano. Ao ligarmos os pontinhos que fazem parte desse polígono a esse ponto V, que está fora do plano, nós vamos obter uma pirâmide. Toda pirâmide ela vai ter uma base, que vai ser esse polígono que eu vou construir, e no formato desse polígono, e as faces laterais vão ser todas no formato de triângulos. Sempre. A pirâmide ela pode ser reta ou ela pode ser oblíqua. Na pirâmide reta, nós temos todas as arestas laterais do mesmo tamanho. Na pirâmide regular, nós teremos a base, um polígono regular com todos os lados iguais, e ela vai ser uma pirâmide reta. Então, quando a gente falar em pirâmide regular, nós estamos falando de uma pirâmide da base dela, vai ser um polígono regular, ou seja, um polígono de lados iguais, certo? E uma pirâmide reta. Nisso, todas as arestas laterais terão o mesmo tamanho. Serão as pirâmides que nós vamos trabalhar aqui, ok? Vamos agora conhecer alguns elementos da pirâmide regular. Nós temos aqui uma pirâmide de base quadrada. Quais seriam os elementos dessa pirâmide? Vejam. Nós temos aqui as arestas laterais, certo? Que são as arestas que formam os triângulos da superfície lateral. Nós temos as arestas da base. E nós temos alguns outros elementos que eu vou construir aqui com vocês, baseado em alguns triângulos que nós podemos desenhar dentro dessa pirâmide. Observem aqui esse triângulo que nós construímos. Ele é formado pela altura da pirâmide, que é esse segmento pretinho aqui, pelo apótema da base. O apótema da base é a distância entre o centro do polígono da base e o ponto médio da aresta da base. Então, quando eu ligo esses dois pontos aqui, eu tenho o apótema da base. E nesse caso, e sempre o apótema, ele vai formar um ângulo reto aqui com a aresta da base, da pirâmide, ok? Agora, nós temos também o apótema da pirâmide, que é esse segmento azul aqui. O apótema da pirâmide é o segmento que liga o vértice ao ponto médio da aresta da base. Toda pirâmide regular, o apótema dela vai ser esse segmento. Então, nós temos os apótemas, a medida do apótema é a mesma em todas as faces da pirâmide, certo? Então, aqui, ó, esse triângulo que nós construímos, ele é um triângulo retângulo, visto que ele esse lado aqui dele, que é a altura, forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, aqui, nós temos um ângulo de 90 graus, ó. E aí, nós temos, esse triângulo vai ser bem importante para a gente descobrir as medidas ou do apótema, ou da altura,
Observe que se eu for calcular a área da superfície de uma pirâmide, por exemplo, eu precisaria descobrir a medida da área dos 4 triângulos que estão em volta. E para descobrir a área desses 4 triângulos, eu precisaria conhecer a medida da aresta da base aqui e a medida do apótema da pirâmide, que também é a altura desse triângulo da face lateral dessa pirâmide. Ok? Então, esse triângulozinho aqui, ele nos dá suporte para descobrir outras medidas que nós precisamos para calcular a área ou o volume de uma pirâmide. Vamos ver outro triângulo também, que aqui é bem importante, outro triângulo retângulo. Aqui, ó. Este. Ele é formado por quem aqui? Vejam, ele é formado pela altura, que é esse segmento preto aqui dentro. Ele é formado no caso do quadrado, pela metade da diagonal do quadrado aqui, ó. E ele é formado também pela aresta lateral da pirâmide. Então, esse triângulo também pode servir de suporte para a gente calcular, por exemplo, a altura ou essa medida dessa diagonal, enfim. Com uma dessas medidas nós podemos descobrir, com duas dessas medidas nós podemos descobrir a outra e elas serem suporte para a gente descobrir área e volume, ou uma delas aqui na própria pirâmide. Nos exemplos que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai entender bem direitinho como a gente pode utilizar essas medidas. Por enquanto, eu quero só que vocês observem como é que eu posso desenhar os triângulos aí dentro da minha pirâmide e os lados desse triângulo, o que é que eles são nela, ok? Vamos para outro triângulo também que pode ser bem importante aqui na pirâmide, que é esse aqui, ó. É um triângulo retângulo também, que ele fica na face lateral da pirâmide. Então, aqui, ó, esse triângulo aqui, quem ele é? Ele é formado pela aresta lateral, ele é formado pelo apótema da pirâmide e é formado também pela metade da aresta da base. Então, ele também pode nos ajudar a calcular essas medidas aí na pirâmide. E outro triângulo também que é bem importante na pirâmide é esse aqui. Esse triângulo que a gente pode formar na base dela. Formado por quem? No caso do quadrado, pela metade da diagonal dele aqui, pelo apótema da base e pela metade da aresta da base. Também é um triângulo retângulo. Quando a gente fala em triângulos retângulos, normalmente a gente lembra do Teorema de Pitágoras, que nos auxilia para calcular a medida dos lados desse triângulo. Nós vamos ver que vai existir uma relação bem grande aí entre eles, para descobrir a medida desses lados e aí assim a gente calcular outras coisas na pirâmide, tá bom? Vamos agora a outra pirâmide, agora de base hexagonal, só para a gente pegar todos esses elementos novamente e colocar lá, mostrar esses triângulos também nela. Olha lá aí, uma pirâmide de base hexagonal. Então, vamos lá. Também nela vamos ter aqueles elementos que eu falei para vocês que tem na pirâmide de base quadrada. Em qualquer pirâmide irregular, esses elementos vão existir. E aí, vamos observar aqui o seguinte, que vamos colocar aqui o triângulo, primeiro triângulo aqui, vejam. Esse triângulo aqui, ele é formado por quem? Ele é formado pela altura da pirâmide, pela metade também da diagonal da base, ó. Temos aqui essa diagonal, seria uma diagonal DA. Então, aqui, essa linha azul é a metade dessa diagonal. E olha só, aqui tem uma coisa bem importante. No hexágono regular, essa medida aqui, ela tem o mesmo tamanho da medida do lado. Lembra que no hexágono regular, nós podemos desenhar aqui. Deixa eu tentar fazer aqui. Então, nós podemos aqui fazer
triângulos equiláteros dentro do hexágono regular? Somente o hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Dos polígonos regulares, só ele pode ter 3 triângulos equiláteros. Então, nesse caso aqui, esse triângulozinho aqui tem 3 lados iguais, consequentemente, esse segmento azul, ele tem o mesmo tamanho que a medida da aresta da base, tá? Então, já é algo bem importante para a gente se ligar na questão do hexágono. Agora, observem aqui o seguinte. Nós temos o outro lado que é a altura e o outro lado que é a aresta lateral da pirâmide. Através desse triângulo que nós desenhamos aqui. Outro triângulo, que nós podemos também usar como suporte, como base para descobrirmos medidas dentro da pirâmide, pode ser esse aqui, ó. Deixa eu apagar o primeiro, deixar ele escondidinho. Pronto. Agora, vamos usar esse aqui. Esse triângulo agora, ele é formado por quem? Vamos observar. Esse segmento verde é o apótema da pirâmide, ó. Ele também é a altura de um dos triângulos da face lateral. Aí, a gente tem também a altura da pirâmide e a medida do apótema da base, ó. O apótema da base, relembrando o conceito, é a distância entre o centro do polígono e o ponto médio da aresta lateral. Tá? Aqui também ele forma um ângulo 90 graus. E aqui, ó, nós temos esse outro triângulo maior retângulo, formado pelos 3 segmentos que eu falei a vocês, que também pode nos ajudar a calcular um monte de coisa na pirâmide. Vamos tirar esse agora, ver se tem algum ângulozinho ativado aqui, isso. Vamos pro próximo agora, que é o triângulo que fica na face lateral. Esse triângulo que fica na face lateral, ele é formado por quem? Ele é formado pelo apótema da pirâmide, que é esse segmento aqui. Ele é formado pela metade do lado da pirâmide, da aresta da base, e é formado pela aresta lateral, ok? E, por fim, nós temos o último triângulo, que pode nos ajudar também, que é esse que fica na base da pirâmide. Formado por quem? Pelo apótema da pirâmide aqui, pela metade da diagonal dela, e aqui, ó, pela metade do lado. Então, isso aqui nós mostramos duas pirâmides apenas a vocês, uma base quadrada e uma base hexagonal. Porém, esses elementos, eles estão em qualquer pirâmide irregular. Ok, gente? Segue agora para o próximo vídeo, que vai conter os exemplos relacionando todos esses elementos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima!